Olá, meus bons alunos do sétimo ano, aqui quem vai falar é o professor Jefferson mais uma vez. E neste vídeo nós teremos duas aulas em conjunto, agregada. Na primeira aula nós teremos aí o conhecendo equações, na segunda aula nós teremos o conjunto universo e a solução de uma equação. Então o vídeo pode ficar um pouco extenso devido a essas duas aulas. Então vamos nós. Conhecendo as equações. Então, primeiramente, para nós fazermos qualquer tipo de conta, qualquer análise ou buscar alguma resposta, precisamos entender qual é o princípio de equação. Equação nada mais é do que a busca de uma resposta de um problema. Então foi nos dado um problema da qual nós não sabemos a resposta. Então existe algo a ser descoberto. Então, antes de chegar à ideia de equação, existia um problema e esse problema era igualado a uma resposta. Então, essa resposta é justamente algo definido, chamado de sentença matemática. Então, quando nós tivermos alguma coisa, um problema, deste lado aqui que nós chamamos de primeiro membro, e nós temos aqui um segundo membro, então, a partir disso é que se chama equação, porque você vai ter uma situação, um problema aqui, e você vai ter uma resposta aqui. E vice-versa, você pode ter um problema aqui e vai ter uma resposta aqui. Só que muitas das vezes não era colocado dessa forma, porque os problemas não aparecem numericamente. Por isso que existe uma coisa chamada, vocês não devem ter ouvido isso, mas existe a modelagem matemática. É aquilo que é o problema real se transforma num problema matemático. É você trazer um problema do nosso cotidiano e aplicar ele na matemática. Você traz a matemática para resolver esse problema. E isso é o gostoso da equação. No nosso caso aqui, olha só, em uma situação quando precisamos encontrar um valor de um número ou mais desconhecido, justamente isso é um problema que você não consegue a resposta. E transformar esse texto, essa pergunta, em uma fórmula matemática, que é difícil. Então foi nos dado a forma de fazer esse problema ter solução através das equações. Então a equação nada mais é do que transformar um problema em situações numéricas. Então você pega um problema real e transforma num problema numérico, daquilo que vocês conseguem fazer matematicamente. Por isso que aquilo que nós não conhecíamos antes vai se chamar de incógnita, chamado a letra daquilo que nós veremos a seguir. Então vamos lá. Então por isso aqui, ó, o uso de letras para representar o que? Números desconhecidos, justamente isso. Aquele problema que você quer encontrar a resposta, agora ele vai ser dado matematicamente numa forma de equação da qual esse número, essa resposta vai ser uma letra. Então, o número que você quer, a resposta que você quer, vai estar justamente nessa letra. Então, nessa letra que você vai ter que encontrar a resposta certa para o seu problema. Então, vamos ver aqui uma situação. Então, olha só. Passeando com seus netos, Helena percorreu o quê? Ela percorreu 2/5 do comprimento total de uma avenida. Então, essa aqui é a avenida, ó a avenida. Foi dado qual o tamanho da avenida? Não. Então, se você não sabe essa informação, ela é uma incógnita. Então, ela é x. Então, x vai ser uma letra que você não sabe qual é o valor dela ainda. Mas ela sabe o quê? Que se ela andasse mais 40 metros, ela teria o quê? Percorrido a metade da extensão total da avenida. Então, olha só. Então, se você andou isso tudo aqui e você está aqui na metade, você andou uma parte. Mas se ela andar mais 40 metros, ela vai chegar o quê? A metade da avenida. Então, é difícil você, numa lógica, como é que eu vou colocar isso matematicamente? Ah, eu andei uma avenida, andei 2/5 dela, e se eu andar mais 40 metros, eu andei a metade. Opa, então é possível saber o tamanho dessa avenida. Como? Então você coloca ela em expressão matemática, da qual você andou, isso aqui é o que você andou, se x aqui vai ser o tamanho da avenida, esse andar aqui já é outra informação para dizer que você andou quanto? Que você andou a metade da avenida. Então, se você andou isso aqui da avenida mais 40 metros, você vai andar o quê? A metade da avenida. Por isso colocou o meio. O que é o meio? O meio é a metade. É 1 dividido por 2, 50%. A metade de quem? A metade da avenida. Então, a partir daqui, você consegue saber como pode se encontrar o tamanho dessa avenida. Então, essa seria a pergunta. Qual o tamanho da avenida? Sabendo que você andou 2/5 dela, mais 40 metros, você chegou na metade. Então, você pega uma situação cotidiana, uma situação real, e modela ela matematicamente para que você possa resolver. E esse valor que você quer achar é justamente a letrinha que você vai ter que encontrar aqui. Isso é modelagem matemática, colocando o seu problema em modo equação. Então, vamos nós para o próximo exemplo aqui. Se você tem aqui no exemplo 1.2, um carpinteiro, o importante é vocês pegarem informação no texto, tá? Isso é importante. Ó, o carpinteiro o quê? Tem uma tábua de quê? De 1 metro. Então, gravem isso, 1 metro ou 100 centímetros. Ele cortou essa tábua o quê? Em 2 pedaços. Então, primeiramente, existe uma tábua que ela é de 100 centímetros ou 1 metro e ela foi cortada em 2 pedaços. Essa é a primeira informação. Só que ele diz aqui que um pedaço é igual ao triplo do outro. Então quer dizer o quê? Se você tem uma tábua, como se fosse aqui no desenho aqui, se você tem uma tábua e você cortou ela em 2 pedaços, você sabe que um pedaço está aqui e o outro pedaço está aqui. Beleza, mas disso que outra informação, que um pedaço tem o triplo. O que é o triplo? É 3 vezes. Então olha aí, então se um pedaço, vou colocar, já que você não sabe o tamanho dessa madeira, dessa tábua, então isso aqui vai colocar uma letra. É justamente aquilo que você não sabe. O que você não sabe vira uma letra. Y
mais quanto? Mais 3y, que é o triplo. E isso aqui tem que dar quanto? Se eu somar esse tamanho aqui com esse tamanho aqui, tem que me dar o quê? Tem que me dar 100 centímetros ou metro. Então aqui você formou a equação. Então, toda vez que você tiver um problema, que você não sabe a resposta ou os detalhes não foi totalmente colocado para você saber, você vai estar numa situação de equação. E aí sim, você vai ter que modelar esse problema cotidiano numa equação matemática. Tudo bem? Então, olha aí. Para resumir, então você usa a letra para compor o número desconhecido, justamente isso, aquilo que você não sabe, você coloca a letra. E aí você tem a definição do que é uma equação. É uma sentença matemática na qual nós escrevemos o quê? Com letras e números. O quê? De uma maneira de igualdade. Então tá aqui, ó, uma sentença matemática, x menos y é igual a 20. É uma equação que conduz o quê? Incógnita. O que é incógnito? Um valor que eu não sei. Então eu não sei nem x e não sei nem y. Então isso aqui é uma equação de duas incógnitas. Então cada letra vai representar um valor desconhecido. Pode ser igual, mas são duas situações diferentes. Letra significa a situação. Pode até ter o mesmo valor, mas a pergunta para cada uma são situações diferentes, tá bom? Então gravem isso aí. Como toda equação, é uma igualdade. Essa igualdade é justamente o quê? Tá aqui, ó. É o que forma essa sentença aqui. Então, é igualdade porque esse lado aqui tem que ser igual a esse e vice-versa, tá? Como nós aprendemos lá no princípio da igualdade na aula anterior. Então, para nós praticarmos aí, eu dei aqui, ó, quantas incógnitas há? Então, incógnita é a letra. Então, basta você contar as incógnitas. Então, você vai ter um exemplo aqui, vai ter um exemplo aqui e vai colocar na primeira equação. Aqui a primeira equação, tá? E aqui vai estar o quê? A segunda equação. Então, vocês terão aí esse espaço aí para colocar quais são as incógnitas. E na número 2 aqui, uma prova aqui SAEB, tá? Do nível de vocês. Uma prefeitura aplicou 850 mil na construção de 3 creches e um parque infantil. O custo de cada creche foi de quê? De 250 mil. A expressão que representa o custo do parque em R$1.000. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão modelar isso aqui matematicamente. Então vocês terão que saber qual é o valor conhecido e qual é o valor desconhecido. Montar aquela continha, igual nós fizemos lá, da questão da tábua, da questão da avenida, e vocês vão ver qual dessas aqui é a resposta verdadeira, tá bom? Então, essa é a primeira parte, conhecendo a equação. Agora vamos para a segunda parte, tudo bem? Então vamos lá. Conjunto universo e solução de uma equação. Então, agora mudou a história. Agora nós estamos à procura de resolver realmente essa equação. Antes era conhecer como é que monta, como que se dá o cenário de uma equação. Agora não, agora vamos ver como que nós podemos buscar essa resposta da equação. Então, primeiramente, entender o que é um conjunto universo e depois a solução da equação. A solução da equação vai estar dentro do conjunto universo. Eu vou te dar um exemplo. Quando vocês vão à padaria, ali há um conjunto de possibilidades. Há uma forte possibilidade de você encontrar o quê? Pão na padaria. Olha, é uma coisa óbvia, mas é justamente isso. Você só consegue encontrar a solução daquilo que é possível. Então, se você vai ao supermercado e você quer comprar carne, você sabe que é possível você encontrar carne no supermercado. Então, o supermercado seria o nosso conjunto universo de todas as possibilidades possíveis daquilo que você quer. Qual o seu problema ali que você quer no supermercado? É conseguir comprar carne. E qual seria o seu problema em ir à padaria? Justamente adquirir e comprar o pão. Então, comprar o pão seria a solução e o conjunto universo seria a padaria. Ao mesmo tempo, seria o conjunto universo o supermercado e a solução do seu problema seria conseguir comprar carne nesse supermercado. Então, essa é a ideia de conjunto universo e equação. Para finalizar isso daqui, justamente isso. Às vezes nós teremos verdadeiro, às vezes nós teremos falso. Qual a situação que seria falso? Exemplo, se você pega aqui, ó, em questão numérica, x mais 2 igual a 6. É possível esse x aqui ser igual a 0? Claro que não, porque se eu somar 0 mais 2, vai me dar 2. E 2 não é igual a 6. Isso aqui é o quê? É diferente. Por isso que é falso. Ao mesmo tempo, vou pegar um outro aqui. X mais 2 igual a 6. Se você colocar no lugar do x e colocar o 4, vai acontecer o quê? Opa! Se você pegar 4 mais 6, vai dar o quê? Verdadeiro. Então, obviamente, você achou a solução que você queria para a sua equação. Obviamente, você foi à padaria e conseguiu comprar o pão. Isso é verdadeiro. Agora, você não pode ir à padaria e comprar carne. Aí a situação é falsa, como se fosse aqui. Então, olha só, quando ele deu aqui um conjunto para nós, que é o conjunto A, é o conjunto de todas as possibilidades da qual nós podemos tirar a resposta. 0 vai ser resposta? Não. 1 vai ser resposta? Não. 2 vai ser resposta? Não. 3 vai ser resposta? Não. Somente o 4 que vai ser a resposta. Então, todos aqui serão falsos, ó. Todos aqui serão falsos, menos o 4. Porque o 4 mais 2 dá 6 e justamente aquilo que está. Porque igual significa que tudo que está aqui tem que ser igual, ou seja, o primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro. E isso é fundamental dentro da equação. É o efeito balança, tá bom? Então, vamos nós. O exemplo 1.2 aqui. Mesma situação. Eu vou dar um conjunto aqui para vocês acharem qual a resposta que vocês estão querendo dentro desse conjunto universo. Mas para isso você precisa de uma equação. Então, equação é o nosso problema. Esse é o problema. Dentro do problema você precisa buscar a resposta. Você vai buscar a resposta nesse conjuntinho aqui, chamado de conjunto universo, tá? Esse conjunto aqui é o conjunto universo, o conjunto de todas as possibilidades que eu posso ter. Então, qual seria o número que possível
que eu colocaria aqui? É justamente o 5, porque se eu colocar o 0, 0 vezes 3, vai dar o quê? 0 vezes 3 vai dar o quê? Vai dar 0. E 0 não é igual a 15. O único que poderia colocar aqui, nós já sabemos que é quem? Que é o número 5. Então, 5, como diz aí JJ, 5 vai ser a nossa resposta da solução. Então, a nossa solução para o nosso problema será o número 5. Entenderam a lógica? Você tem um problema, você precisa resolver esse problema. Dentro de todas as possibilidades, que se chamam de conjunto universo, você precisa encontrar apenas uma. E essa única resposta é justamente a solução da sua equação. Solução, ou nós chamamos também uma outra situação de raiz, ou seja, a origem do problema. Ou seja, se esse problema surgiu, é porque existe uma resposta que eu não sei. Então você encontra a raiz, que é a origem desse problema, e você consegue resolver, tudo bem? Essa é a nossa ideia de conjunto universo e solução de uma equação. Então aí, um exemplo aí, 1.3, uma outra situação. Então você tem um número inteiro agora aqui. O número inteiro, quais são os números inteiros? São os números positivos, os números negativos. Aprendemos lá no segundo bimestre. Então, todos os números positivos, todos os números negativos, incluindo também um zero. Então você tem aqui uma sentença matemática, porque você tem uma igualdade aqui, ó. Se você tem uma igualdade, você precisa saber que qualquer valor que você colocar em y aqui e somar com 1 tem que dar o quê? Tem que dar menos 5. Só que só é possível quem? O menos 6. Porque se você pegar o menos 6 mais 1, você deve 6. Paga 1, você vai chegar no quem? Menos 5. Então a sua solução aqui é o menos 6. Entenderam? Dentro do conjunto inteiro, existem muitos números, infinitos números, mas só serve uma coisa, porque a minha origem do meu problema, só o menos 6 resolveria. Então, o menos 6 vai ser a solução do nosso problema. Então, chamado de conjunto universo seria o conjunto dos números inteiros, todos os números positivos e negativos, incluindo zero, mas a única resposta que é possível para nós seria o quê? A nossa solução, nossa raiz, será o menos 6. Então, nós temos aí, ó, resumidamente, na situação 1, nós temos o quê? Só o 4, que fez porque 2 mais 4, na primeira situação nossa, deu igual a 6. Na outra foi o quê? 5, porque 3 vezes 5 é o único número que daria o quê? Que daria 15, justamente isso. E na outra vai ser o quê? Menos 6 mais 1 é o único número que é possível eu encontrar o meu menos 5. Então, tá aí nossa solução dessas três situações. E por último aqui nós temos a atividade, tá bom? Atividade significa o quê aqui? Uma prática que nós iremos fazer. Então você tem aqui uma parcela, temos aqui uma outra parcela. Essas duas parcelas como somar, tem que dar quanto? Tem que dar 6. Então, para dar 6, eu preciso saber que letra não soma com o número. Eu preciso saber qual o número que está por trás desse x aqui. Então, esse número aqui, ó, é o número 7. Então, você vai ter que fazer o quê? Pegar esse 7 aqui e colocar no lugar do x. E pegar esse 7 aqui, ó, colocar tanto aqui quanto aqui. Se ao final de você substituir esse 7 der o 6, significa que a sentença vai ser o quê? Verdadeira. Se não for, vai ser não, vai ser falsa, tá bom? É só saber isso. Substitui e vê se vai dar o número 6. Se não der o 6, tá errado. E a segunda questão aqui, desse número aqui, quais são as raízes? Então, eu te dei um conjunto universo aqui, da qual vocês irão substituir o 0 aqui e o 0 aqui, tá bom? 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6. Então, lembra aqui, ó, 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6. Tem que dar quanto? Tem que dar 0. 0 ao quadrado, dá 0. Menos 5 vezes 0, dá 0. Mais 6, opa! 6 é diferente de 0, então isso aqui é falso. Então isso aqui, ó, já não serve mais. Então, aí você vai testando um a um até encontrar qual desses aqui vai ter a resposta 0 no final. Um forte abraço e até a próxima aula.